E aí, turma, como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar potenciação e algumas regras sobre a potenciação, né? Potenciação, elas têm algum expoente, né, e uma base. Então nós vamos ver alguns problemas também e resolvendo eles, rever isso para que no futuro a gente possa trabalhar mais com esse tipo de operação. Tá bem? Boa aula. Agora nós vamos estudar a potenciação, tá? O que é uma potência, então? Potência, pessoal, é quando tem uma base e um expoente, tá? Então, a base seria esse número que está embaixo, a base, e o que está lá em cima é chamado de expoente. Isso é chamado de potência, tá? Como que eu resolvo uma potência? Então, o n que está no expoente vai dizer quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, quando eu não sei quanto é o n, eu represento aqui por reticências, dizendo que o a iria se multiplicando por ele mesmo por vários fatores. Vamos ver um exemplo, né? Então, vejam aqui, com o 2 na 5. Então, quem é a minha base que vai multiplicar várias vezes? É o 2. Então, o 2 vai multiplicar quantas vezes, quantos fatores 2 eu uso? Aquele número de fatores, 5 fatores. Então, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, a nossa potência é 32, né, que pode ser expressa por 2 na 5. Então, para números muito grandes, podemos representar assim com a potência, para não precisar fazer uma conta exorbitante, né? Mas a potência tem algumas propriedades. A primeira propriedade das potências é que, quando duas bases são iguais e elas estão multiplicando, nós podemos apenas somar o expoente, para simplificar. Quando duas bases são iguais e estão dividindo, nós subtraímos o expoente, né? O primeiro menos o segundo expoente. Mas a divisão também pode aparecer em forma de fração. Então, atenção, nem sempre aparece assim. Pode aparecer em fração e eu escrevo apenas um A, não escrevo os dois, e no expoente eu coloco o B menos o C. Então, está multiplicando, soma os expoentes. Está dividindo, diminui os expoentes. E quando uma base tem dois expoentes? Bem, quando uma base tem dois expoentes, ó, o B e o C, aí nós multiplicamos os expoentes. Tá? Ó, o A é a nossa base, daí tem o expoente B. E além disso, ainda tem o C. Então, multiplico B vezes C. Então, essas três propriedades nós vamos utilizar para resolver alguns exemplos. O exemplo 3, porque nos outros vídeos nós fizemos o exemplo 1 e 2, o exemplo 3 diz que escreva numa só potência. Então, vejam aqui, bases iguais, 2 vezes 2 na 5 vezes 2 na terceira. Então, escrevo numa base só, a multiplicação, né, de bases iguais, eu vou somar os expoentes. Isso vai dar 2 elevado na 8. Eu posso resolver. Vai dar 256, né? Mas eu vou deixar numa só potência, tá? Como ele disse ali. Agora eu tenho uma divisão de bases iguais. Então eu escrevo uma vez só e faço 5 menos 2. Então 10 elevado na terceira. Então na divisão de bases iguais, eu aplico a propriedade da subtração, né? Aqui eu tenho dois expoentes. Então, vão multiplicar 2 vezes 3. Então, 5 eu repito a base, 5 elevado na sexta. Tá? Então, nós lembramos mais algumas regras sobre potência. Agora, no exemplo 4, nós vamos utilizar as potências, uma delas, ou todas, né, para indicar qual a metade de 2 elevado na 2020. Então, 2 elevado a 2020, que é o nosso ano. Gente, imaginem para nós calcularmos então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, olha o número de fatores, muitos fatores, né? Então, o que nós fazemos nesse caso? Nesse caso aqui, eu vou entender o que é a metade. O que é a metade? A metade não é quando eu divido por 2, por exemplo, a metade de 10 é 5. Por quê? Porque eu divido o 10 por 5. A metade de 20. A metade de 20 é 10, porque eu dividi 20 por 2. Então, se ele quer saber a metade
de 22 elevado a 2020, ele quer saber a metade, então eu vou dividir isso aqui por 2. É a metade, né? Agora, o que nos diz a regra da divisão de bases iguais? Porque quando eu divido por 2, eu tenho uma base 2 aqui e uma base 2 ali, né? Então, isso aqui representa a metade é dividir por 2. Né? Vamos colocar aqui entre parênteses, né, essa dica. Metade é dividir por 2. Então, nós vamos aplicar a regra, a segunda regrinha da divisão de bases iguais. O que que tu faz? 2020, menos 1. Da onde esse menos 1? Ora, aqui o expoente desse 2, que não aparece, é 1. Então, o que diz a regra, a propriedade, que divisão de bases iguais conserva a base e diminui os expoentes. 2020, esse 2 tem 1, então vai ficar 2 elevado a 2019. Né? Essa é a nossa resposta, então precisamos marcar ela no gabarito. 2 elevado a 2019. É o item B. Encontramos o que parecia tão difícil, não foi porque nós sabemos as propriedades das potências. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, procure rever o vídeo, né, e as atividades, e também você pode me procurar para que eu possa ajudar a tirar essas dúvidas, tá bem? Então, um bom estudo e no final tudo vai dar certo. Um abraço.